Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abendi e esta é mais uma aula sobre permutações. Muito bem, eu vou começar compartilhando minha tela com você. E aqui está o nosso quadro de aula. Bom, vamos direto aqui a uns problemas que eu quero resolver com vocês. Considere a palavra hospital. Bom, observe que a palavra hospital, ela tem, são 3, 6, 8 letras. 8 letras e não tem letra repetida. Então, quantos são seus anagramas? Bom, tem uma permutação, então, de 8 letras, que é um 8 fatorial. 8 fatorial, a gente pode até calcular, achar o valor numérico. Mas, ou não, ou responder como 8 fatorial. Bom, 8 fatorial, 7 fatorial é 5.040. Eu teria que multiplicar 5.040, porque 7 fatorial já sei o resultado de cabeça. 5.040 vezes 8, que vai dar 8 vezes 4, 32, 8 vezes 5, 40, ó, 40.320. Mas, como já é um resultado maior, eu considero que responder 8 fatorial é uma excelente resposta. De qualquer maneira, a palavra hospital tem 40.320 anagramas. Vamos baixar um pouquinho. Agora eu quero saber quantos dos seus anagramas começam por consoante. Então, veja, a palavra hospital, ela tem, vamos voltar aqui na palavra hospital, olha só, ela tem 3 vogais e 5 consoantes, H, S, P, T, L. Ela tem 3 vogais e 5 consoantes. Então, eu quero saber quantos dos seus anagramas começam por consoante. Então, para escolher a primeira letra, tem que ser consoante. Então, 5 possibilidades, de qualquer uma das 5 consoantes. Vezes, tem que começar por consoante. As letras que vêm depois no anagrama, pode ser vogal, pode ser consoante, não importa. Então, sobram 7 letras para a gente permutar. Então, é 5 vezes uma permutação de 7 elementos, que é 5 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Bom, 7 fatorial é 5.040, olha só. 7 fatorial é 5.040, aí eu teria que multiplicar 5.040 vezes 5 para dar a resposta. Vai dar 25.200. Então, aqui, olha, 25.200 anagramas da palavra hospital que começam por consoante. Vamos a mais um detalhe aqui, olha só. Quantos de seus anagramas começam por consoante e terminam por vogal? Então, vamos lá. Para começar por consoante, para escolher a primeira letra, eu tenho 5 possibilidades. Aí tem a segunda letra, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava. Ó, aqui tem que ser consoante e aqui a oitava tem que ser vogal. São 3 vogais. Então, tem 5 opções para começar, 3 opções para terminar. Sobram quantas letras? 6 letras. Então, tudo isso aqui, minha gente, olha, vai ser uma permutação de 6 elementos, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Bom, essa permutação de 6 elementos, a gente já sabe que é 720. Aí eu tenho que multiplicar 720, deixa eu trocar a cor aqui, 720 ó, por 5 e o resultado multiplicar por 3 para achar a resposta. Então, 720 vezes 5 vezes 3 é o mesmo que 720 vezes 15. Ó. 720 vezes 15. Eu vou usar a calculadora aqui, só para a gente ganhar tempo, esse vídeo não ficar muito longo. Se a calculadora abrir rapidinho, né, ajuda. Aqui. Então, 720 vezes 15. 10.800. Então, quantos são os anagramas que começam por consoante e terminam por vogal?
são 10.800 anagramas. Então, vamos baixar mais um pouquinho aqui para mais um caso. Olha, quantos dos seus anagramas têm as vogais juntas? Quantos têm as vogais juntas? Então, olha só, ele pode começar por vogal, pode terminar por vogal, as vogais podem estar pelo meio do anagrama, mas elas têm que estar juntas. Então, a gente vai ter um bloco só de vogais. Então, veja aqui, ó, eu tenho um bloco, vou até desenhar aqui como se fosse um bloco mesmo, assim, um retângulo, tá? São 3 vogais, né? Então, A, I, O. São 3 vogais. Esse bloco aqui, elas têm que estar juntas. Isso aqui vai funcionar como se fosse uma coisa só. Elas têm que estar juntas. É como se elas estivessem coladinhas. Restam mais 5 consoantes. Então, são as 3 vogais mais as 5 consoantes. Então, a gente tem esse bloco de vogais mais as 5 consoantes, a gente tem um total de 6 elementos para serem permutados. Mas observe que essas 3 vogais, elas podem estar numa ordem qualquer. Então, de quantas maneiras diferentes essas 3 vogais podem estar em ordem? Elas podem estar numa permutação de 3 elementos, que é um 3 fatorial. Então, esse resultado vai ser o resultado de 6 fatorial, que é 720, vezes 3 fatorial, que é 6. E aí temos que multiplicar, né? Vai dar 0, 6 vezes 2, 12, 4.320 anagramas em que as 3 vogais estejam juntas. Então, vou repetir a explicação desse. Por que permutação? Vou trocar aqui a cor, ó. Por que permutação de 6 elementos? Porque nós temos 5 consoantes mais um bloco de vogais. Então, são 6 elementos a serem permutados. Agora, por que essa outra permutação aqui de 3 elementos? É porque as 3 vogais, elas podem estar juntas em qualquer ordem. Então, de quantas maneiras diferentes você pode colocar essas vogais em ordem? De 3 fatorial maneiras diferentes, que é uma permutação de 3 elementos. 3 fatorial. E, por último, vou baixar aqui mais um pouquinho. Ó, quantos de seus anagramas têm as vogais juntas nessa ordem aqui, olha. Nessa ordem aqui, A e O. Então, mais uma vez, eu tenho as 5 consoantes mais esse bloco de vogais. São 6 elementos a serem permutados. Então, uma permutação de 6, que é 6 fatorial, que dá 720. Por que aqui foi só uma permutação de 6 elementos? Porque as vogais têm que estar juntas nesta ordem. A, I, O. Não pode modificar. Então, por isso que é só isso. Permutação de 6 elementos, 6 fatorial, que é 720. Bom, então, eu espero com esse vídeo, numa variaçãozinha aqui de alguns probleminhas envolvendo permutações, eu espero que eu tenha conseguido te ajudar a entender mais um pouquinho sobre permutações. Muito obrigado. Tchau.